Olá, sonzinhos! Bem-vindos a mais um Estúdio Vlog e ainda em clima de Halloween. Tem muita coisa pra gente fazer nesse vlog, mas principalmente tem muita novidade de coisas que chegaram pra mostrar pra vocês. Eu acabei de mostrar a prévia da mesa que eu tô planejando pra Comic Con, eu tô super animada pra conseguir colocar ela em prática pela primeira vez, mas agora eu tô fazendo o catálogo. Eu não sei os outros artistas, mas eu posso falar pra vocês com muita facilidade que eu odeio fazer catálogo, é uma das coisas que mais acaba com a minha existência. Eu fico muito cansada, eu não sei, parece que suga minha alma, sabe? Mas esse ano eu decidi que ia ser diferente, e a Sunny do presente ia ajudar a Sunny do futuro, começando a fazer o catálogo em outubro pra dezembro. Vamos juntos, Sunny do futuro, eu sei que você vai me agradecer. Quando eu falo catálogo de produtos, basicamente vai ser um livrinho que eu vou deixar ali pros clientes poderem ver, folhear, saber os preços, os valores e tudo que tem na mesa, porque a gente já não tem muito espaço, a chance de tudo ficar abarrotado e confuso é muito alta. Então, sinceramente, qualquer coisa que possa ajudar a gente, seja ela grande ou pequena, tá no jogo, tá valendo. Para o catálogo desse ano, eu decidi duas coisas. A primeira, eu queria muito imprimir ele livreto direitinho, e a segunda, eu queria usar o tema de laranja, que é um novo tema que eu tô usando na loja, na divulgação e basicamente em tudo. Eu acho que a parte mais complicada de você fazer catálogo é você conseguir fazer a disposição dos produtos, conseguir fazer os mockups e encaixar. É muito texto, é muita informação, é muito preço, é muita imagem, é difícil fazer ficar bonito. Quer dizer, eu pelo menos acho, não que todo mundo vai achar isso, né? Justamente por achar difícil, eu procurei várias referências que pudessem me ajudar nesse processo de montar o catálogo, e eu acho que todas elas tinham uma coisa em comum: o fundo ser mais simples do que aquilo que tá sendo vendido, que tá sendo exposto no catálogo. E foi exatamente isso que eu tentei aplicar. O fundo, ele tem seus detalhes, ele tem estrelinha, ele é colorido, né, ele é verde, mas ainda assim eu acho que ele não é tão gritante, tão chamativo, então eu acho que vai funcionar bem, assim eu espero. Eu tô fazendo todo o catálogo pelo Canva mesmo, porque eu acho ele bem simples para esse tipo de diagramação, que você precisa de muita imagem, como é no caso de um catálogo, então tá simples, tá funcionando, já tá ótimo. E a parte boa de você começar a fazer essas coisas que você não gosta cedo, é que você tem tempo pra, ok, eu não tô mais afim de fazer isso hoje, eu vou parar e voltar a fazer amanhã ou outro dia. E como eu comecei em outubro, até dezembro tem chão, vai dar pra fazer isso com calma, graças a Deus. Até porque, como eu comentei no último Estúdio Vlog, tem alguns produtos específicos que eu vou precisar não só da imagem, da ilustração que eu usei pra fazer eles, mas também das fotos, como é no caso das scrunchies. Então, tendo tempo, nossa, que saúde mental. Eu tava mexendo nesse catálogo um pouco antes de precisar de sair de casa pra resolver algumas coisas, mas saindo de casa, eu passei na Daiso, porque a Daiso é o grande paraíso de todos os artistas que fazem cacareco. E enquanto eu andava ali pelos corredores da Daiso, eu achei esses ímãs gigantescos que, sinceramente, eles foram maravilhosos, porque eu quero mudar a forma com que eu coloco os meus expositores. Atualmente eu uso muita fita dupla face, eu mesmo colo com durex, e isso deixa tudo meio confuso, meio bagunçado, e eu queria substituir isso pra ímãs, pra conseguir fazer isso ser um pouquinho mais simples. Porque, sinceramente, às vezes eu olho pra minha mesa e eu acho tão feio. Ainda não testei, mas a gente vai fazer isso juntos. Cara, simplesmente nesse dia eu também ganhei esse presente que eu fiquei... Ai! Tipo, eu tenho alguma coisa pra falar, além de que eu fiquei muito feliz. Vocês estão conhecendo uma nova face da Sunny, que é a Sunny da Skincare, que sinceramente ela não existia alguns meses atrás e eu tô achando isso muito engraçado, mas essa é uma máscara da Medcube com formato daqueles disquinhos de hidrogel, tipo aqueles que você coloca embaixo dos olhos, aquelas máscaras bem coreanas mesmo, e eu fiquei muito animada e muito feliz pra testar, tipo... Enfim, eu fiquei muito feliz, eu achei muito chique que o líquido veio separado dos discos, e ele é rosinha, ele é muito fofo, ele tem um cheirinho bem gostosinho, bem suave, o que inclusive me deixou muito feliz, porque essa máscara é de PDRN, que se eu não me engano é uma parte do DNA do peixe, né, do salmão, e eu tinha muito medo disso feder a peixe, então por isso eu nunca tinha ido atrás de nenhuma máscara nem skincare que tivesse elementos de peixe, porque eu tinha muito medo desse cheiro, mas não tem cheiro de nada, gente, é bem de boa. Eu obviamente fui testar a máscara logo depois que eu abri, porque eu não ia conseguir ter a paciência de esperar até o dia seguinte, mas eu acabei descobrindo, eu já tava de noite nessa hora, que eu prefiro usar essa máscara de manhã, porque ela é muito hidratante, então ela deixa a pele com aspecto meio melado por um tempo, depois seca, fica de boa, mas até secar demora aí uns 20, 30 minutos. E eu acho que o ideal é você esperar realmente ela secar e a sua pele voltar a ficar mais normal, mais sequinha, ou você deita com essa sensação mesmo, mas eu não gosto de deitar com essa sensação, dormir com essa sensação, então eu prefiro passar ela de manhã, é o que eu descobri. Lá na Daiso também, além dos ímãs, teve esse potinho que eu quis comprar pra me ajudar a organizar os adesivos unitários que vocês sempre me vêm cortando por aqui e que eu dou de brinde pra vocês. No caso, esse potinho principalmente eu queria pra levar pra Comic, pra ser uma coisinha mais simples, pra me perder menos na hora de dar esses brindes. Como esses são adesivos que eu quero dar pra vocês no presencial, eu tentei separar por temas que eu acho que a maior parte das pessoas conhecem, então Pokémon, Estúdio Ghibli, Snoopy, ou coisinhas que você não precisa entender pra necessariamente achar fofo, tipo peixe de sapato. Falando em peixe, eu tenho que falar que eu achei muito engraçado os comentários de vocês e as reações de vocês, achando meio inesperado o vídeo
peixe ter virado de peixe do nada, perdão. Mas eu também gostei muito de vocês conhecerem os divos dos peixes que eu falei, principalmente o peixe-lua. Que sim, eu morro de medo daquele peixe feio dos infernos, mas que eu não consigo não achar um divo, porque mesmo sendo feio, enorme e me assustando muito, sei lá, ele é só meio cante. Espero que o YouTube não fique chateado comigo pelo que eu vou falar agora, mas YouTube é o reino animal, são apenas peixes. Vocês viram um caso, eu acho que no TikTok, alguma coisa assim, que ficou mais famoso, do peixe-lua que foi capturado numa câmera sendo comido por uma foca? Cara, coitada da diva, enfim, reino animal, a gente sabe que as coisas não são fáceis, mas eu acho meio divo que o peixe só continuou nadando como se nada houvesse. Aquele peixe nadando com um buraco no meio da cabeça, como se nada tivesse acontecendo, nem um estado de espírito, né? Mas enfim, eu acho que o destino do peixe não deve ter sido muito bom, então meus pêsames pra aquele divo do peixe-lua, espero que esteja bem, descanse em paz com os seus. Mas voltando aqui pro trabalho, vamos voltar a cortar adesivo, Perdão, gente, essas cartelinhas novas de Pokémon, eu não consegui gravar o processo da ilustração em si, porque eu tava meio maluca das ideias, eu queria focar e colocar o meu 100% em fazer as cartelas da melhor forma que eu conseguia, mas eu prometo que a parte do corte e contagem e tudo mais eu vou trazer pra vocês. As cartelas de adesivo não sou eu que corta na mão, porque você precisa ter duas intensidades diferentes de corte. A primeira vai ser total, que vai destacar totalmente a cartela do papel adesivo, e a segunda parcial, para você conseguir tirar só o adesivinho da cartela e realmente virar uma cartela de adesivos e não um adesivo unitário. Fiquei ali um tempinho editando o vídeo que vocês viram no sábado, até da hora de juntar minhas trouxinhas e pegar as coisas que eu precisava levar no ateliê da pessoa que tá me ajudando a dar vida pras peças que eu quero levar na Comic Con. Você lembra do último vídeo, do último Studio Blog, que eu te expliquei o que é DTF, da tarefa dos olhinhos de DTF que eu não queria fazer? Pois então, os olhos de DTF chegaram, estão prontos e eu vou mostrar onde eles vão ser aplicados. E foi só querer sair de casa pra essa caixona de 5 quilos chegar, eu já vou mostrar pra vocês o que tem nela, mas eu tinha horário, precisava chegar no ateliê e tô mostrando que eu precisava levar, além da prensa térmica, essas velas de engate, e os olhinhos de DTF ficaram muito fofos, fala sério, tem até blush. Bora que a gente tá atrasado. Fala sério, essa é a verdadeira mesa de uma costureira, artista, modelista e tudo que vocês conseguem imaginar. E aqui está o chapeuzinho que eu vou lançar. Eu comentei dele no vídeo passado e agora eu posso falar pra vocês que ele é com certeza um dos meus maiores orgulhos. Ele foi a primeira peça que eu consegui encontrar uma pessoa que fosse me ajudar de verdade, assim, do coração, com todo amor e carinho, de transformar do papel pra vida real. E sério, eu tô muito feliz com essa conquista. A ideia dele é ser uma touca que você consegue usar com qualquer roupa, você não precisa estar com um moletom nem nada do tipo, que normalmente acontece quando a gente quer usar uma touca na cabeça. Desse estilo, né, pelo menos. E ele tem orelhas de gatinho, além de ser super peludinho, gostoso no toque, então assim, eu tô super feliz. A tarde teve direito até a lanchinho com Fanta e esfirra, então cara, foi muito bom. Esse foi o resultado do olhinho de DTF aplicado no tecido final, e esse é o modelo protótipo da pochete de peixinhos de Stardew Valley, e sim, teremos dois modelos, uma com um zíper e outra com 2 zíperes. É uma pochete com um forro todo em tecido impermeável pra te ajudar e te dar mais segurança no dia a dia, e a gente fez ela pra conseguir caber realmente coisas aí. Então cabe celular, a gente fez teste com vários modelos, caneta, carteira, e é óbvio que ainda não tá no tecido final aí na versão que vocês estão vendo, esse é só o protótipo, mas já tá tudo sendo estudado pra conseguir ser feito, né, porque a Comic tá chegando. E olha a graça do detalhe do rabinho, das barbatanas, das nadadeiras, eu tô muito apaixonada, inclusive é meio engraçado pensar nisso agora, depois de todo esse papo sobre peixes, eu acho que nem eu tinha percebido que eu queria, enfim. Bora abrir a caixa de 5 quilos e o presente de aniversário da minha namorada, eu vou mostrar pra vocês, mas é segredo. Foi no primeiro ou no segundo Studio Vlog que a gente tava fazendo aquele cartão de agradecimento pra Comic? Eu não lembro, mas o que importa é que ele chegou e, gente, que delicadeza, né, pra abrir essa caixa. Nossa, como eu sou delicada. Teria sido mais fácil pegar uma peixeira e ter dado uma facada aí, mas tá tudo bem, a gente abriu. Vieram ao todo 4 caixas, uma delas maior e as outras menorzinhas, né, mais achatadas, e vamos começar pela maior, porque claramente ela é a mais legal. E eu também sabia que nas menores tinha cartão de visita, então vamos abrir a maior, que vocês já sabem que tá o cartão de agradecimento. Eu já falei isso uma vez, mas eu vou falar de novo, eu acho o máximo ver as versões finais de coisas que a gente fez junto em vídeo. É tipo, mano, muito da hora. Olha, a gente desenhou isso juntos e agora tá na minha mão, cara. Como eu tinha falado, tem um espaço em branco pra poder perguntar o nominho de vocês e escrever na hora, e tem muito cartão, espero que todos eles deem. E indo pros cartões de visita, pra quem não conhece, esse é o meu cartãozinho de visita, ele tem corte especial e, claro, a laranja crava, a laranja sapatão de Crocs. Eu sei que olhando essa quantidade parece um exagero, mas com o evento grande a gente nunca sabe o que vai acontecer, e se sobrar tá tudo bem, a gente vai usando depois. Se eu sobrevivi a vez que eu pedi 5.000 mini cartões de Sunnyzinhas e elas acabaram, esses acabam um dia também.
também, tá tudo certo. No pacotinho pequeno tem o presente da minha namorada de aniversário. Minha namorada ama fazer maquiagens alternativas e batom escuro, ela tá muito nessa vibe. E eu achei esse kit dessa marca coreana que eu sempre ouço falar, que tem um lip tint, um lápis de contorno e um batom preto. Então, gente, eu achei maravilhoso. Eu comprei uma mini versão pra mim, que me deu flashbacks de guerra de quando eu queria comprar um tônico versão grande. E eu comprei um tônico muito mini, que também aconteceu no Estúdio Vlog, eu não lembro mais em qual, mas assim, me deu flashback de guerra, eu achei bem engraçado. Mas dessa vez eu sabia que era a versão mini. Inclusive, todos esses são lip tints e tem cores muito interessantes. Eles têm verde lima, eles têm lip tint amarelo. É tipo, cara, eu tenho muita curiosidade de testar. É que eu não tô conseguindo agora, né? Mas quem sabe um dia. Admito que tava com fogo nas partes de querer testar qual caneta que eu ia usar nesse cartão de agradecimento, mas assim, era só eu animada mesmo, porque não tem a mínima necessidade de decidir isso agora. Testei essa caneta que eu ganhei na PocCon quando eu participei de artista e ela ficou perfeita, ela não sai, ela não borra, seca na hora e ó, perfeito. Meu amigo David fez um pedido na loja, eu sei que ela tá fechada, mas ele tinha pedido, né, com jeitinho, e como ele é amigo, ele mora perto, eu falei que tudo bem, então eu vou separar o pedido dele porque ele ia vir buscar aqui em casa. E na moral, ele comprou todos os últimos gachas de reluva, e simplesmente todas essas cartelas de adesivo, menos as de Pokémon que não estavam no site, mas que eu dei de brinde pra ele, elas são novidades, não estão em lugar nenhum ainda. Montei a caixita, porque como eram muitas coisas, eu queria que ficasse tudo bem certinho, e eu queria ter conseguido gravar tudo, mas a minha câmera acabou a bateria. Então vocês só vão ver eu fazendo o lacinho agora. Lacinho. Programei o vídeo do YouTube que vocês viram no sábado, se vocês não viram ainda, vão lá ver, tá no canal. E fui arrumar essa caixa, porque a gente, no dia seguinte, minha mãe, na verdade, recebeu amigos dela aqui em casa pra fazer um almoço. E eu tava postergando esvaziar essa caixa faz uns meses, faz mais ou menos uns 6 meses, a gente reformou a casa inteira. E essa foi basicamente a última coisa que sobrou dessa reforma que eu tinha que mexer. Inclusive, olha aí, esse é o meu livro favorito da infância. E editando esses vídeos, eu realmente percebi que eu tenho uma coisa mais forte do que eu pensava com peixe. Eu não sabia que eu tinha tudo isso com peixe, mas aparentemente é isso. Eu tenho. Eu vou ficar com o livro, tá? Digo isso porque eu tô separando tudo em pilhas, algumas coisas eu vou ficar, tipo Cósmico, que é o HQ do Kaioyo, eu gosto muito do Kaioyo, ele é ótimo. E outras eu vou doar, ou vou reciclar, ou vou tentar vender, enfim, vou tentar encontrar fins e pessoas que consigam aproveitar isso melhor do que eu. Tem livros e HQs de uma vida nessa caixa, não tenho só essas coisas, tem muita coisa que já tá guardada, tem uma coisa que eu amo nessa vida, é HQ, não só ler, mas eu amo escrever HQs, eu tenho só uma lançada, mas eu tenho 1 milhão de histórias na minha cabeça que eu quero lançar, e toda vez que eu mostrar um livro mais lentinho, mais tempo pra vocês, é porque eu gosto muito dele, e fazendo meu filme foi o meu livro da pré-adolescência, foi o livro que fez eu começar a ler livros. Eu tinha uma relação muito bonita com a leitura e eu fico muito triste de falar que hoje em dia eu só consigo ler livros basicamente pra trabalhar ou pra estudar, e eu acho que a Cenezinha do passado ficaria muito triste com a de hoje em dia. Desculpa, Cenezinha do passado. Eu até tentei, eu juro, realmente leitura era uma coisa que me fazia muito bem, mesmo assim pra alma, para a parte do espírito, mas eu não consigo mais. Eu comprei It a Coisa pra tentar voltar a ler. Eu sei, talvez você esteja pensando, é por isso que você não conseguiu, caramba. Você tentou voltar a ler por lazer com It? Tudo bem, eu sei, mas eu amo terror, eu amo história de It, eu sei, tem 1000 e poucas páginas, mas eu não tinha me dado um prazo, sabe? Era uma coisa de, vou ler um pouquinho por dia, aproveitando a história, mas a questão é que eu não consigo mais, eu não sei, não me prende, eu fico ansiosa, não sei. Se você tem alguma dica que fez você conseguir voltar a ler por prazer, me passa, porque é uma coisa que eu realmente quero voltar. Sinto que eu tô decepcionando a série do passado. Esse mangá é ótimo. Tokyo Mew Mew foi o primeiro mangá que eu recebi e eu tenho uma relação muito boa. Esse mangá vai ficar comigo pra sempre. Eu quero ser enterrado com esse mangá. Quem me deu esse mangá foi meu pai. Eu tenho uma relação muito bonita com ele, então eu gosto muito desse mangá. Tanto é que eu era tão pequenininha quando eu recebi ele que eu pensei que era um grande livro de colorir com uma história em quadrinhos embutida, então eu achei genial e pintei, e eu acho isso muito fofo hoje em dia como mulher que faz quadrinhos. E para os fãs de shoujo, eu fiz esse caderno com uns 13 anos, no 7º ano, enfim, é o grande Tomoe e o... Ai meu Deus, qual é o nome do irmão do Tomoe? Enfim, não importa, quem importa é o Tomoe. E meu Deus, esse filme de Kuroshitsuji é uma bomba. Eu não sei se você já teve o prazer ou o desprazer de ver esse filme, mas assim, ele é único, de tão bomba que esse filme é. Cara, como eu começo? Pra vocês terem uma ideia, esse filme é tão bomba, mas tão bomba, que transformaram o Ciel numa mina só porque eles se enfiaram. Inclusive, isso é muito estranho, uma cena de beijo entre o Ciel e o Sebastian. Isso é muito esquisito, isso é muito esquisito. Mas aí eles transformaram o Ciel numa mina só pra
pra botar a cereja no bolo, né? Porque já que é pra ser esquisito, não pode nem ser esquisito sendo gay, né? Não, gay não. Então é isso, né? Transformaram ele numa mulher. Eu não achei nenhum outro motivo para terem feito essa mudança de gênero, então eu não entendi nada. Esse filme é só muito esquisito, é uma bomba muito estranha. Cara, eu sei que não parece, porque eu coloquei o vídeo muito rapidinho, eu tentei deixar dinâmico fazendo cortes e tal, porque ninguém merece ver uma pessoa esvaziando uma caixa por 40 minutos a fio, pelo amor de Deus. Mas demorou tanto. Pelo menos quando a gente chegou nessa fase, foi bem mais de boa, sabe? Foi só pegar as coisas, os livros, os mangás, que eu sei que eu quero doar, encontrar pessoas, né, que vão dar um destino melhor, vender no futuro, e colocar em outra caixa. Então foi de boa. E matar uma aranha. Tinha uma aranha ali. Tentei organizar tudo da forma mais bonitinha possível, que coubesse mais livros e pra ter certeza que eles não amassassem, porque como eles não vão ser meus no final das contas, eu não quero que chegue para outra pessoa no estado ruim, assim. Parando pra pensar agora, eu acho que não foi a melhor ideia ter colocado todos os livros dentro da caixa, sendo que eu ia precisar levar essa caixa futuramente pra outro quarto. Futuramente, tipo assim, daqui a pouco no vídeo. Então eu acho que eu deveria ter primeiro levado a caixa pra depois ter levado os livros aos poucos, mas enfim, isso não importa agora porque já passou, e aí você vai ver eu levando essa caixa parecendo que eu tô tentando arrastar uma pessoa, né? Porque eu sou muito fracote, a caixa tava muito pesada e muito desengonçada. Não só esse momento, mas todos os momentos desse ano que eu me peguei tendo dificuldade com coisas físicas, eu percebi que ano que vem eu vou começar a academia. Eu acho, porque eu queria ter começado a academia esse ano, mas a gente foi passando tempo e agora em outubro eu não vou começar, né? Não, mentira, mas eu quero começar a academia mesmo. Olha a cara aqui, tá difícil. Uma das 3 pilhas acabou, e aí a segunda pilha, que são coisas que eu ia ficar pra mim, eu decidi que eu ia levar pra cima, né? Que eu precisava levar pra cima, então vamos subir e descer, e a cada subida e descida eu ia tirando mais um pouco desse roupão, porque foi ficando quente e fui ficando cada vez um pouquinho mais acabada, né? A decaída do personagem. Nesse momento parece que eu fiz cocô nas calças, mas a gente conseguiu levar os livros pra cima e ficou tudo bem. E aí só faltava uma pilha, que era a pilha da reciclagem. Peguei um grande sacão de lixo preto para deixar as coisas aí. Basicamente a apostila de escola e caderno usado. Então, eu sei que os cadernos usados realmente vão para a reciclagem, mas se eu achar alguma instituição que aceite as apostilas, né, igual eu já doei antes, eu vou doar. Porque conhecimento é importante, nunca é demais. E como eu falei, eu já cheguei a doar apostila antes, então se eu encontrar um lugar que consiga dar bom uso, eu prefiro doar do que ir pra reciclagem, né? Muita dó. Última tarefa desse dia, graças a Deus. Esse dia foi muito longo, socorro. Eu fui abrir o pacote que chegou aqui em casa também, que eu não cheguei a gravar ele chegando, né? Mas chaveiros novos de acrílico. Eu trabalho com Arts Alley desde 2023 e desde lá tem algumas coisas que eu tenho que admitir que estão seguindo comigo desde então. Isso ao mesmo tempo é lindo, porque são coisas que estão comigo nessa jornada. Também são algumas coisas que eu olho e falo, cara, você é muito feio, mas não é que ele necessariamente seja feio, só que eu olho para aquele design que eu fiz há 2, quase 3 anos atrás e penso, eu acho que eu conseguiria fazer bem melhor hoje em dia, né? Por que eu ainda tô vendendo esse design sendo que eu poderia fazer algo melhor? Então, eu acho que o ser humano, ele precisa sempre estar mudando, tá caminhando, tá pensando em coisas novas, inércia nunca é bom. Então, vamos renovar, né? Já que é uma coisa que tá deixando a gente triste, por que não mudar? Nisso eu tenho que admitir, vocês sabem muito bem disso, vocês estão me acompanhando nesse processo, é muito mais simples e muito mais cômodo você ficar na inércia, porque estando na inércia você não tem que mudar nada, é só você manter tudo do jeito que tá, você não precisa explorar caminhos novos, mas isso deixa a gente muito infeliz. A vida é movimento, sabe? A felicidade é movimento. É um movimento de você perceber que se eu não tô feliz aqui, tá tudo bem começar do zero de outro lugar, ou fazer coisas diferentes, ou tentar me reinventar, porque mesmo que seja mais difícil, se é o que vale mais a pena, o que vai me deixar bem, então vamos, é mais difícil, mas é o que eu escolho. E eu acho que é justamente nesse lugar que eu tô tão feliz em fazer a renovação do meu catálogo, porque ao mesmo tempo que é muito mais difícil você fazer um catálogo todo do zero, basicamente, eu não tava mais feliz com o que eu tava fazendo antes, né, de continuar ali, ia ser bem mais cômodo, não mudar nada, continuar exatamente da forma que eu tô e só levar o que eu tenho pra comic, por exemplo. Mas eu não ia ficar feliz, não ia ser um trabalho que eu ia olhar pra trás e falar, nossa, eu dei o meu máximo, sabe? Eu fiz o que tava do meu alcance pra me dar orgulho, pra fazer o que eu gostaria. Então, assim, óbvio, tá dando muito mais trabalho fazer isso, mas eu tô de coração e alma limpa, sabe? Eu tô feliz, tô orgulhosa e é isso que vale no final do dia.
E eu acho que isso tudo é muito mais valioso porque eu não tô fazendo por ninguém além de mim mesma, sabe? Se eu tô tendo todo esse trabalho, é porque eu quero me dar orgulho no futuro e eu sei que é isso que vai me fazer bem. Não é porque outra pessoa falou que seus produtos estão isso, estão aquilo. Não, ninguém me falou nada. Pelo contrário, eu sei que vocês gostam muito dos meus produtos como estão hoje. Mas eu sei que eu consigo trazer uma coisa ainda mais legal pra vocês. E aí acaba virando uma coisa comigo mesma, sabe? Meio de eu quero dar o meu melhor pra quem consome o meu trabalho e pra mim, porque eu sei que eu consigo dar mais que isso. Então, sei lá, acaba virando uma coisa pessoal e justamente por isso que deixa as vitórias ainda mais gostosas, assim. Não é ninguém falando nada, sou eu que quero fazer melhor mesmo. E falando de mudanças, eu também tô tentando mudar as embalagens dos chaveiros. Antigamente era da forma que eu acabei de mostrar aqui no vídeo. E eu tô tentando criar um novo sistema de embalagem que serviria mais ou menos como uma cabaninha. Vocês já vão entender. Mas infelizmente eu acho que esse não vai ser a embalagem final, porque não ficou 100% da forma que eu gostaria. Dá muito trabalho. Tava tentando cortar na máquina de corte, mas assim, não tava dando certo. Então eu vou bolar alguma outra coisa. Mas uma coisa que eu gostei muito foram as instruções de uso que eu fiz no verso dessa embalagem, então isso eu acho que eu vou manter. Inclusive eu até fiz o desenho de como você tirar a película, eu fiquei super feliz, super orgulhosa, porque todos os chaveiros de acrílico vêm com uma película protetora de cada lado, né, que é justamente para você diminuir ao máximo possível a chance de vir riscado o seu acrílico. É claro que você pode escolher manter a proteção, algumas pessoas fazem isso, mas com o tempo ela tende a dar algumas bolhas, a começar a sair mesmo, porque é um plastiquinho colado em cima do seu chaveiro, e sinceramente, para você conseguir ver 100% da cor e do brilho, é recomendado você tirar, porque ele fica um pouco opaco com a camada de proteção, mas vai de cada um. Já no dia seguinte, depois de uma boa noite de sono, graças a Deus eu não tô mais tendo pesadelo, eu tô tão feliz com isso. Vamos cortar adesivo, porque artista não tem tempo ocioso, tem tempo de cortar adesivo na tesoura. Eu ainda não sei qual seria a quantidade ideal de cartelas pra fazer dessas pequenininhas de Pokémon, porque é um produto novo que eu vou lançar, né? Então eu tô meio às cegas, eu tô meio confusa, mas ao mesmo tempo eu também tô super feliz que vai ter evento agora de 8 e 9 de novembro, chama Yokai Fest. Se você for de São Paulo aqui, capital, fica de olho que você vai lá poder me visitar outros artistas também. E eu quero ficar bem de olho pra ver como vai ser a saída dessa cartela. Claro que assim, cada evento vai ter uma saída diferente, vai ter um produto que vai vender mais, isso realmente depende de evento, de público, mas dá uma ideia do quanto um produto tá fazendo sucesso, ou pode fazer mais ou menos sucesso. Então assim, ainda tô meio nas cegas, ainda tô meio confusa com isso, mas eu acho que o evento vai ajudar a descobrir se essas cartelinhas têm o potencial que eu tô imaginando. São 12 cartelinhas, inclusive, de Pokémons diferentes, e a ideia é vendê-las em promoção. Como elas são pequenininhas, a ideia é fazer uma por 8, 3 por 20, e são 12 cartelas diferentes, 12 Pokémons, e por enquanto a gente vai manter nos 12. Se você tiver algum Pokémon que você queira muito ver numa cartelinha dessas, comenta aqui embaixo, mas antes disso a gente vai ter que dar uma substituída, porque eu realmente só posso ter 12 dessas cartelinhas por enquanto, porque é o que cabe no expositor que eu comprei. Vocês vão reparar que tem muito mais Pokémon fofinho aqui do que Pokémon forte, aqueles Pokémon parrudo, mas assim, é porque olha pra minha cara, eu sou muito do time dos Pokémons fofinhos. Quando eu era criança eu adorava colecionar cards de Pokémon, mas obviamente não era nem pra jogar e nem pra ver quem tinha o mais forte, era pra ver a minha coleção de Pokémons fofinhos crescendo. Então eu lembro pra sempre de um caso que eu tinha uma carta muito difícil de ter e muito rara, que era dos 3 pássaros lendários, e eu não ironicamente troquei ele por um Jigglypuff, porque eu achava aquela carta muito feia que eu tinha. E sinceramente, eu não me arrependo não, eu tô com a Sanizinha do passado, eu gosto mais do Jigglypuff. Eu tenho um primozinho de 6 anos, que inclusive a gente tem uns papos super engraçados, porque ele é muito cacareco boy, sabe? Eu acho que ele vai ser um dos nossos quando ele crescer, e ele ama colecionar cartas de Pokémon. E aí ele me mostra, né, as cartas favoritas dele, e a nossa reação sempre é: nossa, mas esse Pokémon é muito feio. E aí ele fica meio olhando assim, e aí às vezes eu mostro uma carta que eu gosto dele, e ele fica: nossa, mas esse Pokémon é muito fraco. E eu fico: mas ele é tão fofo. Enfim, eu acho que existem esses dois públicos assim pro Pokémon. Daqui até a Comic, vocês não têm ideia do quanto vocês vão ver takes desse jeito de corte de cartela de adesivo na Jéssica, porque tem muita cartela pra cortar. E assim, é a mesma coisa do catálogo. Eu quero ser amiga da série do futuro, eu vou fazer isso um pouquinho por dia, pra no final não precisar ser igual em 2023, que eu passei noites e noites
noites, sabe? Quando eu tava no silêncio, eu ouvia o barulho da impressora. E isso não é irônico. Eu realmente, tipo, entrava no silêncio e parecia que eu estava ouvindo a impressora e a máquina de corte. Porque eu não tive tempo e acabou ficando tudo meio que pra última hora. Mas tá tudo bem, aconteceu. Mas eu quero ser amiga da Sunny desse ano, a Sunny do futuro. E vamos tentar fazer um pouquinho por dia. Ainda assim, eu sei que eu vou ficar acordada noites a fio pra fazer outras coisas. O artbook é o que vai estar acontecendo. Eu vou ficar acordada muito por causa dele. Mas cartela, catálogo, eu vou tentar dar uma adiantada, assim. Falando de cartela, tem alguns designs que eu quero dar aposentando das minhas cartelas de adesivo. Mas eu ainda não sei quais. Então, por enquanto, eu acho que eu vou manter todas as que eu tenho, né, no site, na loja e tudo mais, mas eu tô querendo dar uma substituída, tipo o que aconteceu com os chaveiros, mas assim, tá sendo estudado, isso não é tão urgente não, por enquanto vai ficar. É muito gostoso ver a Jéssica trabalhando assim rapidinho, quando tá tudo dando certo, mas não confiem nisso, às vezes dá errado, e quando dá errado, dá muito errado. Eu não sei exatamente o que tá acontecendo, eu tenho as minhas teorias, por favor, os olhos de silhuetes, se isso já aconteceu com vocês e vocês sabem a solução, por favor, me ajudem, mas, basicamente, ela às vezes corta, ela trava, ela empena, e aí ela corta horizontalmente as cartelas, então, por exemplo, aqui a gente vai ter 6 cartelas por folha, né? Às vezes ela tá cortando, principalmente no corte final, que é o corte do quadrado, pra destacar a cartela fora, e aí ela corta o negócio na diagonal, assim, e corta a cartela no meio, e eu acho que é porque a minha base de corte tá sem cola. Vocês podem ver que toda vez que eu vou colar papel, né, adesivo ali pra fazer o corte, eu coloco 1 milhão de durex, porque realmente minha base de corte tá sem cola. Mas isso nunca aconteceu antes, muitas vezes eu já fiquei com a base de corte sem cola e eu colava com durex e ainda assim isso nunca aconteceu. Então eu não sei também se pode ser essa folha de vinil é muito lisa e aí junta com a folha de a base de corte sem cola, eu realmente não sei o que tá acontecendo, mas eu fico meio preocupada. Enquanto as cartelas estavam cortando, eu fui fazer o expositor da cartelinha de Mimikyu, que era a última que precisava de fazer um expositor, eu não tinha dessa feita, e vou aproveitar e te mostrar o processo. Basicamente, eu vou destacar a cartela inteira, não só os adesivos, mas o fundo também, e colar num pedaço de papel paraná. E eu faço isso porque os expositores, eles passam muito pra mão do público, né? E faz sentido, o pessoal quer pegar na mão, quer ver, mas se você coloca só a cartela, primeiro, ela fica muito frágil, né? Então ela pode amassar, ela pode dobrar, ela pode acontecer várias coisas. E também ela começa a dobrar, e aí ela começa a ir pra frente, fica dobrada, e fica toda troncha, coitada. E, enfim, gosto de colar no papel paraná porque dá uma firmeza, tanto pra pessoa que vai pegar na mão, né? Porque é uma coisa firme, é uma coisa que você consegue passar, né, pros seus amigos que estiverem com você na hora. E além de colocar ela no papel paraná, eu também gosto de colocar dentro de um saquinho desses, assim, que tem a colinha, né, que você cola ali, mas eu também passo durex, pra ficar bem firme e ter certeza que você vai poder andar, passar, cair no chão, passar pra outra pessoa e não vai ter o risco de nada, sabe? É muito firme, é muito seguro e como ela é plastificada, ela dura mais e se você quiser passar um alquinho depois, se for importante pra você, dá também. Então a parte da higienização, a parte de guardar, a parte de manusear, tudo fica perfeito assim e é a forma que eu descobri de tanto expor as pequenas quanto as cartelas grandes. Inclusive eu tenho uma história muito engraçada desses expositores de cartela. Teve um evento que eu tava trabalhando, vocês sabem, ou se não sabem, eu tenho uma cartela que eu vendo do Pedro Pascal. Ele é um hiperfoco meu, eu gosto muito dele, eu tenho muita admiração por ele e eu tenho uma cartela de vários personagens que ele já fez. E teve um evento que essa cartela tava vendendo que nem água, ela tava vendendo muito. Mas, esses expositores que eu vendo, eles não, meio que, quando viram expositor, não é mais um adesivo, né? Porque eu colo o adesivo no papel paraná e você não consegue mais destacar, realmente para de ser um adesivo. E eu não sei se foi um engano ou não, mas justamente nesse evento que o Pedro Pascal tava vendendo que nem água, esse expositor sumiu. Eu não sei se foi um engano, se a pessoa levou sem querer, se foi um sequestro. Eu sei que essa cartela sumiu, que esse expositor nunca mais foi visto e que eu achei meio hilário, assim, o sequestro do Pedro Pascal, mas seja onde for sequestrado ou não, espero que esteja sendo muito bem cuidado, Pedrinho, né? E pra você que quer saber o que eu tô fazendo, porque eu só tô recortando vários plásticos agora no vídeo, eu fiquei muito feliz, eu criei esse método aí de fazer uma bolsinha de plástico pra colocar a quantidade de estoque que tem em cada saquinho. Então, na verdade, é bem fácil, eu só pego esses saquinhos de plástico, né, não é um ziplock, é esses que tem cola, sabe? Que você destaca esse plastiquinho que guarda a cola e você consegue colar.
É pequenininho, eu faço uma bolsinha, vou colando com durex e aí eu coloco no plástico que eu guardo as cartelas dos estoques, né? Eu tô fazendo isso pra poder ter a noção de, por exemplo, eu fui no evento com 30 cartelas, eu voltei com quantas? Quantas eu vendi nesse evento? Pra ter um controle maior das coisas. Não é a forma mais ideal de você marcar estoque, né? Eu acho que quando você vai, principalmente crescendo mais, você fica meio inviável fazer só desse jeito, mas eu acho que já vai ser uma coisa que vai ajudar e eu não tenho muito como fazer aqueles estoques da hora, que você faz automaticamente por maquininha. Até daria, mas eu não sei muito bem como, agora não é muito viável pra mim. Então vamos contar na mão mesmo. E falando de contar, vamos fazer a contagem dessas cartelas. Nesse dia, consegui imprimir esse bolão todo aí de cartela foi impresso nesse dia e recortado também nesse dia. Eu ainda tô produzindo essas cartelas de Pokémon, então não é uma contagem final, mas já me ajudou a saber, eu acho que eu vou ter que produzir mais essa daqui já tá bom. E é claro que eu ainda tô meio que no escuro, não sei quanta seria realmente ideal, mas eu não quero produzir 1 milhão e depois ficar sobrando, eu vou produzir uma quantidade que eu acho ok, se precisar de mais a gente faz mais, tudo bem. Como é a primeira vez, a gente vai indo aos poucos, com calma. E agora, nesse take que vocês conseguem ver realmente os pokémons que eu fiz as cartelas, eu acho que dá pra ver o quanto tem pokémon fofinho e rosa. Inclusive, eu amo a Happiny, ela é meu pokémon favorito, ela é muito fofo, nada me tira da cabeça que esse pokémon é uma menininha de 3 anos indo pro prézinho de mochila e rabo de cavalo, sabe? Ai, ela é muito bonitinha, eu não consigo lidar com esse pokémon. Pra fazer essas cartelinhas, é óbvio que teve alguns que eu fiz porque eu gosto muito deles, tipo a Happiny ou o Mew também, fiz cartelinha do Mew, mas eu perdi a opinião de vocês, eu queria fazer os pokémons que vocês amam também, né? E aí eu descobri que vocês amam muito a Chikorita, e eu achei isso muito fofo, porque eu também amo a Chikorita, ela é muito bonitinha, mas vocês pediram muito pela diva, então a pedido do público, a diva tá aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse estúdio vlog, sozinhas, prometo que eu vou tentar trazer vídeos mais longos, eu percebi que vocês gostaram, então esse vídeo aqui já tem meia hora, eu quero deixar aí essa média, e por favor, não esqueçam de curtir, de comentar e se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda muito o YouTube a divulgar meu trabalho pra mais e mais pessoas e fazer nossa comunidade de sozinhos ficar ainda maior. Os vídeos tendem a sair toda terça-feira, digo tendem porque esse aqui, por exemplo, não tá saindo na terça porque eu não consegui terminar de editar ele, mas a partir da semana que vem eu acho que já normaliza, então todos os vídeos terça-feira às 11 horas da manhã. Fiquem bem, se cuidem, descansem e tchau!